Estamos iniciando mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que debate as tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando os grandes temas da atualidade. Nosso convidado desta edição é o cineasta e economista Luiz Carlos Prestes Filho, que apresenta o tema Economia da Cultura, onde mostra como funciona a cadeia produtiva das produções culturais no Brasil e como a indústria cultural pode vir a participar ativamente da formação do PIB brasileiro. Confira agora os melhores momentos desse papo gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. E eu quero aqui, no início, destacar que eu não me sinto preparado para debater hoje assuntos relativos à estética, à ética, né, a gêneros, a manifestações artísticas culturais, os gêneros das manifestações artísticas. Eu não vim aqui para debater assuntos relativos à arte do cinema, da televisão, da escultura, da literatura brasileira ou cearense. Antes de mais nada, nós viemos aqui para conversar sobre esse aspecto que é o tema da palestra de hoje, que é a economia da cultura. Se nós estamos falando de economia da cultura, nós estamos falando principalmente de uma indústria que vai produzir produtos em suportes físicos ou virtuais ou eletrônicos, mas produto esse sobre o qual incide o direito do autor. Se não incidir o direito do autor, não é um produto da indústria cultural. Por conta disso, eu quero trazer aqui as palavras do economista, do pesquisador e sociólogo Domênico De Masi, que colocou uma questão muito interessante, que os países no mundo estão divididos em 3 grupos atualmente. Os pós-industriais, dedicados ao desenvolvimento e à produção da informação, a ciência, a pesquisa, a arte, o entretenimento, o conteúdo, comunicação, como a principal atividade econômica. Por exemplo, os Estados Unidos, hoje, 70% da economia americana é baseada em cima de bens intangíveis, de marcas, patentes, propriedade intelectual, direito autoral. Então, os Estados Unidos está nesse campo. A mesma coisa o Japão e os países da Europa Ocidental. O segundo grupo são os países industriais, regulados de forma a buscar fomento nas indústrias convencionais e poluentes, os quais atraem as fábricas e o capital do grupo pós-industriais, e são países como Brasil, China, Romênia, Hungria, Rússia. Nós vemos assim com que o debate que nós tivemos alguns anos atrás, sobre onde a Ford iria criar a sua fábrica, no Rio Grande do Sul ou na Bahia. Terminou essa fábrica indo para a Bahia. E, na verdade, essa é a característica. Nós temos, eu acho que eu ainda voltarei a esse tema, mas se nós analisarmos o acompanhamento das políticas públicas para a área, para o desenvolvimento econômico do Brasil e mesmo as atividades, muitas atividades relativas a fomento do desenvolvimento econômico do próprio Banco do Nordeste, nós vamos ter uma visão nós vamos ter técnicos preparados na área da agroindústria, na área industrial, mas não temos ainda um corpo técnico e profissionais trabalhando essa questão da propriedade intelectual, como um fator fundamental para garantir a independência, a autonomia e um próprio movimento de capitais. O terceiro grupo, que Domênico De Masi destaca, são os países que não conseguem reunir condições para a produção de bens materiais ou imateriais e que consomem as sobras do primeiro e do segundo grupo. Então, claro que aí é o resto do mundo, os outros países. Então, nesse sentido, falar de economia da cultura, antes de mais nada, é falar de propriedade intelectual e direito autoral. Então, se nós estamos falando da economia da cultura, nós estamos falando exatamente de propriedade intelectual e direito autoral. Por isso mesmo, nós temos que ver atrás de cada
poema, atrás de cada romance, atrás de cada fonograma gravado, atrás de cada letra, de música, de obras de artistas plásticos, nós temos que ver o artista que está por trás deles e temos que ter noção de que as cadeias produtivas da economia da cultura, seja a cadeia produtiva da indústria do som, né, a indústria que vai, nessa indústria do som nós vamos ter principalmente a música, né, através da televisão, do rádio, do cinema ou em espetáculos, né? Mas também, quando nós identificamos a indústria da imagem, que é exatamente o cinema, o audiovisual como um todo, né? A indústria do texto, a indústria gráfica e editorial, principalmente de livros, jornais e revistas, nós temos que entender que essas cadeias produtivas, esses 3 macro segmentos, né, eles são a matéria-prima dessas cadeias produtivas é exatamente a criação do autor. E, nesse sentido, as cadeias produtivas da área da cultura, elas devem ser identificadas de uma maneira diferente do que são vistas, da maneira como são vistas tradicionalmente as cadeias produtivas da indústria do automóvel, da indústria têxtil, da indústria do setor calçadista ou do setor de imóveis, do petróleo, da indústria química, né? Porque sem a criação do autor, essas cadeias produtivas não se movimentam. Sem o trabalho do artista, essas cadeias produtivas não conseguem iniciar as suas plenas atividades. Nós começamos as pesquisas com o grupo que eu tenho a honra de coordenar, que é composto pelo economista Sérgio Cidade Rezende, pelo tributarista Moacir de Oliveira Araújo, pelo estatístico e sociólogo Antônio Carlos Alckmin, o especialista em propriedade intelectual, advogado autoralista Sidney Sanches e o físico teórico Dr. José Nicodemos Rabelo. Essa equipe começou a desenvolver projetos e nós tivemos 2 momentos muito importantes. O primeiro momento vai nos remeter ao ano de 1998, 99, quando nós iniciamos os trabalhos e apresentamos um produto muito interessante no ano de 2000, quando realizamos o levantamento do PIB da cultura no estado do Rio de Janeiro. Naquela época, nós sabíamos que a Fundação João Pinheiro tinha realizado um levantamento interessante, esse levantamento da Fundação João Pinheiro é bem divulgado, onde apontava que o PIB do Brasil, da cultura, é de 1%. E nós, para surpresa, chegamos aos cálculos que o PIB da cultura do Estado do Rio de Janeiro, a contribuição da cultura para a formação do PIB regional era de 3,8%. Então, imaginem, quer dizer, se o PIB da cultura do Brasil é 10 bilhões e é referente a 1%, quer dizer, a cultura contribui para 1% para a formação do PIB nacional, o PIB da cultura do Rio é 3,8%, movimentando 5,1 bilhões. Então, será, ficou a pergunta, que metade do PIB nacional é formado pelas atividades da cultura do Estado do Rio de Janeiro? Essa pergunta continua no ar, porque nenhum Estado no Brasil, ao longo desses anos, realizou ainda o levantamento do seu PIB da área da cultura. Nós temos iniciativas, algumas iniciativas de estudos que foram realizadas, mas não se complementaram.